De falar nessa manhã. Isaías 9, do 1 até o 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra as Escrituras e nos explique a Tua palavra, para que nós possamos sair daqui abençoados, capazes de tomarmos decisões assertivas e sairmos daqui vivendo de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre esse rei que já chegou. O rei chegou. Nós estamos num domingo que é véspera de Natal, onde o mundo todo celebra praticamente essa festividade, mas poucos sabem o que realmente ela significa. E o texto que nós lemos é uma profecia do profeta Isaías, falando a respeito desse menino que nasceria, desse menino que seria dado ao mundo como um presente de Deus, para que trouxesse luz aonde houvesse escuridão. E o texto diz que esse menino foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Há alguns anos, eu tive o privilégio de escrever um artigo para o jornal aqui de Jersey. E existe uma coluna aqui no jornal que é chamada Talking Point. E são algumas palavras que nós somos convidados a escrever para falarmos a respeito da nossa fé. É uma coluna que fala a respeito de fé. E eu falei a respeito, não é, daquilo que nós vemos as pessoas esperando que aconteça no Natal, mas o que realmente deveria acontecer dentro do coração de cada um, pela expectativa de viver as promessas de Deus. O texto ele dizia mais ou menos o seguinte, e ele era baseado numa música que eu acredito que você conheça, e um dos intérpretes dessa música, dentre outros, é o Michael Bublé. E ele canta, o Santa Claus is coming to town. Santa is coming to town. O Papai Noel, ou Pai Natal, está vindo para a cidade. E a intenção que eu tive ao escrever a respeito desse texto era fazer esse contraste entre o que as pessoas esperavam e o que realmente já havia acontecido. Nós não estamos esperando alguém chegar, nós já recebemos esse filho, nós já recebemos essa criança, já recebemos aquele que viria, ele na verdade já veio. E as pessoas muitas vezes elas esperam por algo fictício para preencher o vazio que elas têm dentro delas, ou para ajudá-las a viver e transitar nesse mundo de escuridão, que a Bíblia chama de um mundo tenebroso. E na verdade, aquele que devia vir veio, não é?
E nós já somos abençoados por essa vinda. Então nós ficamos preocupados na véspera de Natal com o quê? Com termos dinheiro para comprar as prendas, os presentes. Nós ficamos preocupados, não é, em montarmos a árvore de Natal, em colocarmos as luzes, em fazermos a decoração, em comprarmos as comidas e as bebidas para montarmos a ceia. Nós ficamos preocupados em comprar cartão, não é, para oferecer para aqueles que nós gostamos e aqueles que estão perto de nós, que nós consideramos. Nós vamos nos preocupando com essas coisas e nós perdemos, não é, a real intenção dessa data, que é relembrar que aquele que tinha que vir já veio, o rei já chegou e ele está no meio de nós. Na semana passada falamos que ele vinha anunciando o seu reino e que esse reino hoje, por causa da sua vinda, da morte na cruz, ele já está entre nós e ele está dentro de cada um de nós. Então, nós temos que ter essa percepção. A virgem, ela engravidou e deu à luz. E esse menino que nasceu se tornou um homem, aceitando o chamado dele, o propósito dele, foi para a cruz para perdoar os nossos pecados. Nós vemos o texto aqui de Isaías nos dizendo que viria calamidade sobre o reino do rei Acás. Acás era um homem mau, Acás era um homem que fazia conchavos políticos para se proteger e para proteger o seu trono. Ele procurou inclusive a ajuda da Assíria, só que mais à frente, Deus usou a Assíria para ser instrumento de juízo sobre o próprio reino, não só de Judá, mas também o reino de Israel. E o interessante é que a Assíria começou a atacar Israel pelo norte, na terra de Zebulon e de Naftali. A terra de Zebulon e de Naftali ficava no norte. Zebulon e Naftali eram duas das tribos de Israel que se estabeleceram naquela localidade. E os assírios começaram a oprimi-los e a destruí-los. Por isso a profecia nos diz que a terra de Zebulon, terra de Naftali, um lugar de escuridão, a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão, estava em trevas, precisava de ajuda, vivia oprimido, vivia em sofrimento. E a profecia nos diz que um menino nasceu e que trouxe luz àquela escuridão. E nós entendemos, quando nós lemos a Bíblia, que as profecias, elas têm um cumprimento, muitas vezes, que é em fases. Nós sabemos que Deus, mais tarde, Ele libertou o reino de Judá dos seus inimigos. Infelizmente, por causa da idolatria e por causa, não é, da obstinação das tribos do norte, Israel foi completamente destruído. Mas sobrou um remanescente, o reino do sul, cuja capital é Jerusalém. Deus trouxe então o juízo, mas Deus depois ele deu também o livramento. A Bíblia diz que Deus muitas vezes ele causa as feridas para depois curá-las. Nós precisamos entender esse propósito de Deus. Ele queria livrar o povo da idolatria, para que ele tivesse um povo exclusivamente dele. O texto ele nos diz algo muito interessante, que essas pessoas, elas viviam na escuridão, e que Deus destruiu o jugo que as oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Miriam. E nós vemos aqui Deus prometendo algumas coisas. O verso 13 ele vai nos dizer o seguinte, que Deus fez novamente a nação crescer e aumentou a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os seus bens tomados na batalha. Essa vitória que Deus proporcionou a eles, esse livramento que Deus proporcionou a eles, era razão de esperança. O livramento aconteceu, a paz ela aconteceu e também a promessa do Messias veio sobre eles. Olha comigo, o verso 4 diz: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Nós vemos aqui, já no verso 3 e no verso 4, algo que o Messias viria fazer com toda a humanidade. Nós vemos aqui livramento. O que aconteceu conosco quando nós entendemos o sacrifício da cruz e entregamos a nossa vida para Jesus? Nós fomos libertos do pecado, libertos das garras do Satanás, nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do amor de Deus, para o reino de luz. Ele, da mesma forma que libertou o povo de Judá dos assírios, não é? No caso aqui, o povo de Zebulon, de Naftali, o povo
das terras do norte de Israel, ele também libertou a cada um de nós que exercemos fé nele. Mas o verso 4 nos diz que ele também trouxe paz, porque toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, seriam queimadas como lenha no fogo. Isso nos mostra que não haveria mais guerras, não haveriam mais batalhas, que agora eles viveriam em paz e poderiam viver tranquilamente os anos que se seguiriam. Deus, ele veio na pessoa de Jesus, por causa que somente ele poderia fazer uma coisa que nós não seríamos capazes nunca de fazer: restituir essa ligação que havia sido perdida. Isaías mesmo, ele vai dizer que existe um abismo entre a humanidade e Deus, e esse abismo é chamado pecado, e por causa desse pecado nós estamos em rebelião com Deus, e estando em rebelião nós estamos em guerra. Então não existe paz, mas inimizade. Mas Jesus veio, morreu na cruz, pagou o preço desse pecado, tirou esse abismo de separação, e hoje eu e você não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos, e nós somos amigos de Deus, e porque somos amigos nós vivemos em paz com Ele. Mas o verso 6, ele também nos vai falar a respeito da promessa do Messias. Ele vai dizer: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E eu quero que você repare no finalzinho do verso 7, o zelo do Senhor fará isso. Repare que Isaías está usando todos os verbos ao se referir à vinda do Messias no passado. Um filho se nos deu, não é? Um filho nos foi dado. Tudo no passado. Mas ele falava com uma convicção tão grande que o povo entendeu que ainda não tinha acontecido, iria acontecer, mas era como se já tivesse acontecido. Aquilo que no futuro aconteceria, nas palavras do profeta, falada com tanta convicção, era como se aquilo fosse uma verdade garantida. Eles não precisavam duvidar, eles não precisavam temer, era como se já tivesse acontecido. E ele, para que eles entendessem mesmo e ficassem tranquilos, ele falou: o zelo do Senhor fará isso. Apesar de ele ter falado, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, era como se ele estivesse falando: já aconteceu, fiquem tranquilos, vai vir luz sobre a escuridão de vocês. Deus vai apertar um pouquinho, Ele vai permitir certas coisas, para que vocês se voltem para Ele, para que depois Ele dê o livramento, traga a paz e cumpra o propósito dEle no meio das nações. E nós vemos que muitas vezes acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Às vezes Deus precisa apertar, Deus precisa permitir que nós nos machuquemos, Deus precisa permitir que haja dor, para que a gente entenda que nós necessitamos dEle e temos que se voltar para Ele, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Deus, Ele prometeu um guerreiro, sim ou não? Sim? Prometeu um homem valentão, sim ou não? Sim? Eu vejo aqui Ele prometendo um menino. Mas o povo entendeu que esse menino nasceria, se tornaria homem, e ele assumiria todas essas características, não só de um homem corajoso que saía pelas cidades, pregando o evangelho, curando as pessoas, libertando as pessoas, anunciando a chegada do reino, como também esse rei poderoso na batalha, que morreu como um cordeiro, humilhado na cruz, mas que um dia ele vai retornar. Aí sim, como leão da tribo de Judá, para governar todas as coisas, com o cetro, do poder em suas mãos, sentado no trono e utilizando a ajuda de cada um dos seus seguidores para auxiliá-lo nesse governo eterno. Nós temos que entender que esse menino foi aquele que foi profetizado e prometido por Deus. E ele faz isso porque em toda a Escritura nós vemos a Bíblia falando a respeito de Jesus, ela vai falando a respeito de um descendente, de uma semente, ela vai falando a respeito da raiz, ela vai falando a respeito de alguém que viria nascer para assumir esse trono e reinar sobre todas as pessoas. O povo entendia essa linguagem, esse descendente, a raiz de Davi,
aquele que foi profetizado lá em Gênesis 3, depois da queda, depois do pecado, depois de Adão e Eva terem errado, desobedecido a Deus, pecado, serem expulsos do jardim do Éden, aquele de Gênesis 3, que na teologia essa passagem é conhecida como o proto-evangelho, ele está sendo apresentado aqui. A semente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. E foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus, durante toda a Bíblia, ele é descrito. Nós vemos ele é o Cordeiro da Páscoa. Nós vemos que ele é a água que sai da rocha. Nós vemos que ele é o tabernáculo. Nós vemos que ele é o templo. Nós vemos que ele é o sacrifício do templo. Nós vemos que ele é simbolizado nas festas de Israel. Nós vemos que ele era a coluna, né, de nuvem que ficava sobre o povo no deserto para que eles não morressem com o calor. Ele é a coluna de fogo que guiava e orientava o povo no frio do deserto, na escuridão do deserto. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Mas a Bíblia diz também que ele é o sol da justiça, que ele é a brilhante estrela da manhã. Repare, terra de Zebulon e Naftali, Galileia dos gentios, estava em trevas, e apareceu para eles o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Eu acredito que, assim como eu, todos nós que aceitamos Jesus, nós fomos encontrados em algum tipo de escuridão. Porque a Bíblia ela é clara ao declarar a respeito do pecado. Nós estávamos mortos em trevas e numa profunda escuridão. E quando nós entendemos o sacrifício, a luz do Senhor brilhou para nós e nós fomos resgatados de lá. Hoje nós somos luz no Senhor. Hoje nós somos chamados, inclusive, a sermos luzeiros nesse mundo que jaz em trevas, que é do maligno, para que a luz brilhe na vida das outras pessoas, assim como ela brilhou nas nossas vidas. O sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Paulo entendeu isso tudo. O apóstolo Paulo, ele disse que na plenitude dos tempos iria se concretizar essa palavra aqui de Isaías, essa passagem que nós lemos. Na plenitude dos tempos, nasceu de uma virgem o nosso Redentor. João 1 vai dizer que o verbo eterno, infinito e transcendente de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a glória dele, a sua glória, glória como a do unigênito de Deus. Eu gostaria de fazer uma correlação com Mateus 4. Mateus 4, do 12 ao 17, diz o seguinte: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Repare aqui, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, nasceu um bebê de uma virgem que seria o Salvador do mundo. Esse bebê, logicamente, ele cresceu, se tornou uma criança, se tornou um adolescente, e por volta dos seus 30 anos ele começa o seu ministério, pregando nas sinagogas, falando a respeito do reino de Deus, para os judeus principalmente. Mas aí, ao ouvir que o seu primo João Batista havia sido preso, porque denunciou o rei Herodes e pregou contra os seus pecados, foi colocado no cárcere, e Jesus falou: essa é a minha hora, agora eu vou assumir aquilo que realmente eu vim fazer. João veio para ser o precursor, sim ou não? João veio para ser a voz que clama no deserto, preparando o caminho para Jesus. João agora estava preso, fora da jogada. Jesus fala: agora é o meu tempo de me revelar às pessoas. E a Bíblia diz que quando ele entendeu isso, para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Ele estava em Jerusalém. Ele morava em Nazaré. Mas ele viajava e ele pregava principalmente em Jerusalém. Entrava naqueles embates, né, contra os fariseus, os saduceus. E a Bíblia diz que agora ele sai de Nazaré e ele vai para Cafarnaum, na terra de Zebulon, na terra de Naftali, onde havia escuridão.
Cafarnaum era uma cidade bastante pecadora, uma cidade importante, uma cidade grande, mas uma cidade muito miscigenada, uma cidade onde o judaísmo era muito fraco, uma cidade onde haviam muitos gentios, porque ela era muito próxima de Ciro, de Tiro, de Sidom, ela era muito próxima da fronteira, não eram só judeus que estavam lá, existia muito sincretismo religioso, muita mistura de fé, não era bem vista, não era bem considerada. Lembra que os fariseus, quando souberam que Jesus era de Nazaré, daquela região da Galiléia, eles falaram, mas será que vem alguma coisa boa de lá, de Nazaré? Será que profeta sai de lá mesmo? Foi para esse lugar que Jesus foi, para onde eles mais precisavam, para onde eles mais necessitavam, porque Jesus não está interessado, não é, em salvar aqueles que se consideram bons. Jesus ele veio para os doentes, não para aqueles que se consideram sãos. Jesus não veio para aqueles que se consideram santos, ele veio para aqueles que entendem que são pecadores. Ele não veio para aqueles que estão achando que têm uma vida boa, ele veio para aqueles que estão realmente sofrendo, que entendem que precisam da sua ajuda. E Mateus ele vem aplicando aquela profecia de cerca de 700 anos antes que Isaías tinha declarado, e ele afirma, está se cumprindo agora. Jesus monta o seu quartel-general em Cafarnaum e ele ilumina todas as trevas daquela localidade. Aquela localidade, como eu falei, era desprezada, era miscigenada, tinha uma religiosidade distorcida, ela era desprezada, cheia de gentios, com um judaísmo fraco e sincrético. Era a Galileia, esquecida de inúmeras formas, desprezada de tantas outras maneiras. O ministério de Jesus sempre foi pautado na misericórdia. Ele estava interessado em todos e não somente em alguns. E isso é motivo de alegria, por quê? Porque a gente olha para nós mesmos muitas vezes e se acha, né, pessoas importantes. Nós nos achamos muitas vezes pessoas importantes, mas tem aqueles dias que nós olhamos no espelho e a gente fala assim, não somos nada, não valemos nada, tadinhos de nós, né? Nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa ineficácia, não é? A nossa incapacidade, muitas vezes a nossa falta de talento, a nossa falta de entendimento, de percepção, a nossa fraqueza. Então, isso alegra o nosso coração de saber que na mais profunda escuridão que nós possamos estar vivendo, Jesus, ele está presente, porque ele veio também por nós. Ele veio para aqueles que necessitavam. Ele não veio para um grupo específico, ele veio para todos. O rei havia chegado e por isso o reino dele estava próximo. Eu queria que você entendesse que essa é a mensagem de Natal. O reino de Deus chegou. Ele está no meio de nós. Essa é a mensagem do Natal. Claro que nós podemos festejar, claro que nós podemos fazer, não é, banquetes, claro que nós podemos convidar amigos, claro que nós podemos tirar um tempo especial e separarmos esse tempo para fazer essas coisas, mas nós não podemos esquecer que o reino de Deus está entre nós. O rei chegou e ele precisa estar presente também nessa comemoração. Ele precisa estar presente nessa comemoração. Algum tempo atrás, eu preguei uma mensagem aqui e eu usei uma analogia que eu acho que ela é propícia para hoje também. Você já imaginou nós contratarmos o Cristiano Ronaldo para jogar na nossa equipa, mas nós nunca convocarmos ele para o jogo? Ele faz parte da nossa equipa, ele está entre nós, mas ele nunca vai para o jogo, ele está sempre à parte. Faz algum sentido? Não faz sentido algum, não é? O Cristiano Ronaldo deveria ser o primeiro a estar em campo, não é mesmo? Da mesma forma, nós muitas vezes sabemos que Jesus ele está presente, mas nós deixamos ele de lado, afastado. Nós o ignoramos e ele fica de lado, ele fica afastado, mas ele continua batendo a porta. E ele bate a porta dos nossos corações dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Infelizmente tem muita gente deixando Jesus de fora, até mesmo nessa comemoração considerada, não é, o nascimento de Jesus. E a gente precisa prestar atenção a respeito disso. Olha só o que o John Piper fala a respeito de Natal,
que o Natal é a boa notícia de grande alegria, porque a Virgem dará à luz um filho, e você deve dar o nome a ele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. É como se prisioneiros de guerra ouvissem que os aliados haviam chegado e que o resgate seria apenas uma questão de tempo. Os guardas se perguntariam: qual seria o motivo de tanta alegria? Todos nós somos como prisioneiros e precisamos ser libertados. Por isso Jesus é o Redentor de que todos precisam. Nesse Natal, olhe para a manjedoura e contemple a cruz para sentir a verdadeira alegria ao celebrar a dádiva da vida. Agradeça a Deus pelos presentes, pelas prendas, pelos amigos, pelos familiares, pela abundância na mesa, mas acima de tudo, celebre o maior presente que Deus já deu à humanidade: Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Eu lembro que eu li essa analogia alguns anos atrás e eu achei ela tão interessante. É como se fossem prisioneiros de guerra dentro de uma cela e estão ouvindo as notícias do que está acontecendo do lado de fora pelo rádio dos soldados que os estão aprisionando. E eles ouvem que essa notícia de grande alegria: os aliados chegaram, a guerra acabou, em questão de momentos nós estaremos livres. Lembra? Um filho nos foi dado. Já aconteceu, apesar de ainda Isaías e aquele povo não terem visto. Hoje nós já podemos dizer: já aconteceu. O Santa pode vir para a cidade? Pode, mas na verdade o Salvador da humanidade já veio para a sua terra, a terra que Ele criou, a terra que Ele sustenta, através da palavra do seu poder. E nós precisamos incluí-lo nesse momento de celebração. Ele é o pão da vida, Ele é a razão da alegria e dos festejos, Ele é a luz do mundo. Ele já veio, mas poucos estão reparando nisso. Infelizmente, como na Galileia, muitos o estão rejeitando, pois têm amado mais as trevas do que a luz. Por que muitos na Galileia, apesar de estarem na escuridão, de terem visto a luz brilhar, alguns se voltaram para Ele, foram salvos, libertos, perdoados, agora viviam uma vida abundante? Muitos o rejeitaram. Lembra aquela ocasião que Ele foi pregar na sinagoga em Nazaré, que Ele explica a respeito do reino de Deus, e muitos falam assim: mas esse aí não é o filho do José? Esse aí não é o filho do José? Ou seja, viram os seus milagres, contemplaram o seu poder, ficaram tocados pela sua mensagem, mas na hora de se entregarem à luz que brilhava na frente deles, eles racionalizaram. E eles falaram assim: a gente conhece ele é daqui dessa cidade, é o filho do José. O Filho de Deus estava na frente dele, ou deles, e eles não admitiram isso. Jesus falou: profeta nenhum tem honra na sua cidade. Mais uma vez ele pega as suas coisas e ele volta para Cafarnaum. É uma cena que vai se repetindo. Repetia-se no tempo de Isaías, repetiu-se no tempo de Jesus e continua se repetindo hoje. Mas eu queria que você prestasse atenção numa situação que nós encontramos em Mateus 2, que fala a respeito de uns magos que viram a sua estrela lá no Oriente e que vieram a Jerusalém à procura do rei, porque eles entendiam que um menino ia nascer, eles compreendiam as Escrituras, eles entendiam aquilo que estava acontecendo, e eles saem mais de 1000 quilômetros de distância, dias e dias e dias de viagem, saem de onde eles estão para chegar e contemplar o menino. E eles trazem o quê? Eles trazem ouro, eles trazem incenso e eles trazem mirra. Lembram dessa história? Os magos, que no Natal são conhecidos como os reis magos, a gente não sabe, eram homens sábios de uma terra distante, que entendiam a Bíblia e que falaram: pera lá, está para acontecer algo, tem uma luz que já está brilhando, tem uma luz que já está nos chamando, tem uma luz que já veio para iluminar a humanidade. Nós estamos aqui, mas nós queremos ir para lá, porque nós queremos conhecer essa luz, nós queremos honrar essa luz, prestar a nossa homenagem a essa luz, nos entregarmos a essa luz. E o interessante é que mesmo no meio de lugares incrédulos, Deus tem sempre aqueles que abrem o coração para Ele e que recebem a mensagem, as boas novas do Evangelho. E esses magos, eles se encontram com Jesus, o menino Jesus, que estava lá na manjedoura, junto com Maria e também
com José, e eles entendem que aquele menino era o Rei da Glória, o Senhor do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles trazem para ele ouro, incenso e mirra, e eles demonstram entendimento para com quem Jesus era. Presta atenção, eles demonstram esse entendimento, porque você entregava ouro para quem você achava que era rei, era um presente para reis. Você entregava incenso para alguém que você achava que era digno de adoração. Nós louvamos, nós cantamos, a nossa vida é um sacrifício que tem cheiro de incenso que sobe para as narinas de Deus. Então eles levaram incenso porque eles achavam que realmente aquele menino era Deus. E eles levam mirra. A mirra ela era usada para fazer um unguento que preparava o cadáver para ser enterrado. De alguma forma, eles também entendiam que aquele menino cresceria, iria para a cruz, morreria, seria o Cordeiro de Deus, morto, que tira o pecado do mundo, que iria para baixo da terra, que ficaria lá 3 dias, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Deus tem sempre aqueles que entendem a mensagem. Eu creio e eu oro para que você seja uma dessas pessoas que entende a mensagem, que entende que o Natal, ele é a respeito de Jesus, esse rei que já chegou, esse filho que já nos foi dado, esse príncipe da paz, esse rei eterno, esse Deus eterno, não é? Esse Deus forte, esse Emanuel que é Deus conosco, esse maravilhoso conselheiro que está conosco todos os dias, sempre presente através do seu Espírito Santo para nos fazer avançar em mais conhecimento e crescimento na presença dele. Os magos sabiam que ele cresceria, seria rejeitado e odiado por muitos, que ele morreria de forma vergonhosa na cruz, mas eles também sabiam que esse era o plano de Deus, que esse era o plano de Deus. Jesus veio ao mundo para iluminar as nossas trevas, pagar o preço dos nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Mais uma vez está aqui a mensagem do Natal. Mais uma vez está aqui a mensagem do Natal. Lucas 2,14 vai dizer: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Lembra quando os anjos aparecem para os pastores que estavam no campo e declaram isso? Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. E era a respeito do nascimento dessa criança que eles falavam. Eu gostaria de concluir lendo Mateus 2, melhor dizendo, Mateus 2, 12. Mateus 2, 12. Diz assim, a respeito dos magos, dos 3 magos, e tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eles foram para Herodes perguntar, olha, Herodes era o rei dos judeus. A respeito daquela criança, você sabe quando que ia acontecer, aonde que vai acontecer? E o Herodes ficou todo angustiado, porque ele não queria partilhar o reino dele com ninguém. E aí a gente sabe da história, Deus apareceu em sonho para José, falou para José ir para o Egito, porque o Herodes ia matar o bebê, e aí o rei não encontra esse bebê, ele manda matar todas as crianças daquela localidade, de 2 anos para baixo, faz uma chacina completa. E esses homens foram avisados em sonho pelo Senhor: não retorna por onde vocês vieram, retorna por outro caminho para a terra de vocês. O que eu entendo desse texto? Eu entendo que quando nós somos confrontados com a mensagem do Natal, com a mensagem desse menino que viria, desse Salvador que veio para perdoar os nossos pecados, nós não podemos ficar indiferentes, porque todos que têm um encontro com Ele retornam por outro caminho, escolhem outro caminho, mudam de vida, têm uma transformação, eles não ficam iguais, eles escolhem viver de uma forma diferente. Deus quer salvar todos, mas a escolha é minha e é sua, para nós nos voltarmos a Ele e recebermos aquilo que Ele nos oferece. Então quem se encontra com Jesus não regressa pelo mesmo caminho. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então quando você encontra Jesus é preciso haver o quê? Uma metanoia. Metanoia significa mudança completa, uma transformação de mente, uma transformação moral, uma transformação espiritual. O encontro que Jesus tem conosco, ele nos leva a tomar decisões. Qual foi a decisão desses homens? Depois de advertidos por Deus? Retornar por outro caminho. Eles podiam ter desobedecido? Podiam. Eles podiam ter retornado pelo mesmo caminho? Podiam. Eles escolheram isso? Não. Eles escolheram fazer diferente. Então, eu pergunto para você, será que você também
não deve escolher fazer diferente? Esses dias eu estava falando com uma pessoa idosa, e a pessoa falou assim, eu já tenho mais de 70 anos, mudar agora não tem porquê. Não tem agora o porquê eu mudar de religião. Eu vivi assim a minha vida toda. A pessoa tem oportunidade, não está mudando porque não quer, não é? Em compensação, eu assisti na semana passada o batismo de uma pessoa de 70 anos. Nós já tivemos nessa igreja batismo de pessoas de mais de 70 anos. Conhecem o Hulk Hogan? Hulk Hogan, aquele lutador de wrestling dos Estados Unidos, bastante famoso, 70 anos, batizou semana passada lá nos Estados Unidos. Por que não? Ele teve um encontro com o Senhor, ele decidiu. Muitos de nós tivemos esse encontro com Deus e nós decidimos. Outros estão protelando e estão caminhando pelo mesmo caminho. Escolha fazer diferente. Esse encontro que você tem com Jesus, ou está tendo com Jesus, ou terá com Jesus, ele requer de você uma escolha, uma reação. E qual será a sua reação? E essa reação, deixa eu dizer, ela é pessoal, ela é intransferível, tá? Ela é pessoal, ela é intransferível. Não é porque a sua mãe é salva que você será salvo. Não é porque o seu filho é salvo que você será salvo. Não é porque o seu marido é salvo que você será salvo. Não é porque sua esposa é salva que você será salvo. Você precisa tomar uma decisão. A Bíblia vai dizer em 1 João 5,12 que quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Ou seja, olha que coisa, comemora-se o nascimento de Jesus, ou seja, o aniversário de Jesus, não é? Mas quem recebe o presente? Somos nós. O Filho nos foi dado. Nós recebemos esse presente das mãos de Deus. Então, quem tem esse presente tem a vida, mas quem rejeita esse presente não tem a vida. João 8,12 vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Ele veio, segundo a profecia de Isaías, para iluminar a escuridão das pessoas. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu gostaria de terminar com a parte final do texto que eu escrevi lá para o jornal, que falava a respeito desse Salvador que já veio. Esse Salvador, ele já veio, e a música do Michael Bublé, ela diz que nós temos que tomar cuidado, né? Watch out, né? Santa is coming to town. E eu falo a mesma coisa, e gosto de falar sobre isso. Watch out, ou seja, atenção, cuidado. Porque, na verdade, o rei já veio, mas ele vai retornar. E a Bíblia diz que nós temos que estar alertas, atentos, vigilantes. Ele foi, mas ele falou, em breve eu voltarei para buscar a vós outros. Então a gente precisa ter essa percepção que no Natal nós comemoramos esse presente, esse bebê que já veio, mas nós temos a expectativa do seu retorno. Como eu falei, ele veio para morrer na cruz, ele retornará para governar toda a terra. Não haverá mais escuridão de uma forma eterna, perpétua. A Bíblia diz que ele é a luz do Senhor que vai iluminar todas as coisas. Ou seja, a gente precisa entender que nós precisamos. Jesus, ele está chegando novamente, e muito em breve ele estará aqui. E acontecerá quando nós menos esperarmos. Portanto, nós temos que ser sábios, nós temos que ser fiéis, nós temos que ser tementes, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Ele vai vir de repente. Então, não deixe ele te encontrar dormindo. Por favor, não deixe ele te encontrar dormindo. Seja paciente, seja perseverante. Entenda que se você tiver o Filho, você terá a vida. Se ele for a sua luz, você não andará em trevas. Apocalipse termina dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou terminar com um trecho de um livro do Mark Dever, que diz assim, é uma verdade chocante e maravilhosa saber que Deus veio a nós como um bebê, na quietude de um estábulo, em algum lugar com camelos, sábios e pastores. Promessas angelicais de paz e uma estrela misteriosa no céu. Às vezes é difícil imaginar Deus se manifestando à humanidade dessa forma, mas é igualmente incrível ver que o bebê que foi colocado sobre a madeira de uma simples manjedoura, quando adulto,
foi colocado sobre a madeira de uma rude cruz para morrer por toda a humanidade. Afinal de contas, o anjo disse a José: a virgem dará à luz a um filho, e você deve dar o nome a ele de Jesus, porque ele salvará todo o povo dos seus pecados. Na Páscoa a gente comemora a morte e a ressurreição. No Natal, nós comemoramos o nascimento com a expectativa do retorno. E a gente precisa olhar para a manjedoura e enxergar nessa manjedoura uma cruz. Ele foi colocado na madeira da manjedoura. E quando ele cresceu, ele foi colocado na cruz da vergonha, da humilhação, por causa do meu pecado e do seu pecado. E nós devemos permitir que a luz dele brilhe em nossas vidas. Mesmo que você pense que você não anda em escuridão, na sombra da morte, como o povo de Zebulon e de Naftali, você deve abrir espaço no seu coração para que ele possa te perdoar e te salvar. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Eu convido a você, nessa hora, a deixar a luz do Senhor brilhar sobre a sua vida. Como eu falei, aqueles magos, eles retornaram por um outro caminho, porque eles tiveram um encontro com o Senhor e entenderam: não somos mais iguais, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Precisa haver uma metanoia, uma transformação total de mente, de moralidade, de espiritualidade. Porque quando nós encontramos com Jesus, nós precisamos dar uma resposta a Ele.